Na última semana, exibimos uma reportagem sobre a situação econômica de nosso estado em meio a esse cenário de instabilidade. Mesmo que alguns setores ainda não tenham sentido os efeitos da crise, a população já sentiu. No estúdio, estamos recebendo o contador Péricles de Oliveira Borges, diretor do Sescom Grande Florianópolis e perito contábil, para passar algumas orientações sobre finanças pessoais. Bom dia, desde já muito obrigada pela sua presença aqui no Segurança e Cidadania. Bom dia, coronel, bom dia pessoal que nos assiste. Podemos iniciar falando como administrar as finanças, principalmente nesse momento de crise? É possível? É possível, coronel, é possível. Antes de administrar as suas finanças, é preciso conhecê-las. É interessante listá-las, né, todos os destinos do seu recurso, do seu dinheiro, do seu salário, para onde eles estão indo. Conhecendo esses gastos mensais, a pessoa terá condições de não só cortá-las, mas diminuí-las talvez, né? Então, importante ter o controle dessas despesas e dos seus ingressos de recursos também, né? O valor que recebe mensalmente e os valores que tem disponível para gastar durante o mês. É possível não entrar no vermelho nessa crise? Ou então, se já entrou no vermelho, como sair do vermelho? Se entrou no vermelho, coronel, é o limite do cheque especial, ou é uma dívida que não está conseguindo pagar, enfim, né? Ou está gastando mais do que está recebendo, né? É interessante, coronel, renegociar algumas dívidas, né? Se o vermelho, por exemplo, é uma parcela de algum empréstimo que não está conseguindo pagar, talvez esse empréstimo esteja muito caro. Existem dívidas mais baratas. Então, conversar com o credor, seja o gerente do seu banco, ou seja quem for, no sentido de rever as taxas de juros, ou esticar mais o prazo, colocando essa parcela dentro do seu orçamento. Importante assumir parcelas que possam serem honradas, né? E, nesse sentido, conseguir dar um alívio mensal, né? E tentando sair do vermelho e chegar no ponto de equilíbrio. As pessoas falam muito em viver, né, com o seu orçamento. É possível também pensar em aumentar a sua renda para poder atender às suas demandas mensais? Porque, na realidade, algumas demandas que são essenciais. Correto. Por exemplo, algumas pessoas que têm filhos, precisam pagar colégio e muitas outras despesas, né? E hoje se fala muito em se adaptar dentro do orçamento. Sim. Seria possível também buscar outra fonte de renda? Sim, coronel, um ponto muito importante. As pessoas focam muito no que eu estou gastando e cortar as minhas despesas, né, evitar gastos, enfim. É importante rever também o seu ingresso, por exemplo. Uma fonte de renda extra, né, um up na sua carreira, uma pós-graduação ou mesmo uma graduação, enfim, né, cursos paralelos a muitos cursos gratuitos, né. Observar os seus dotes, os seus dons, aquilo que você mais se adapta e, quem sabe, está lá uma outra opção de um ingresso, de uma fonte de renda que estava sendo desprezada, né? Hábitos ou hobbies podem ser transformados em fonte de renda. O artesanato, ou a culinária, ou enfim, ou cozinhar, né? Pode se transformar em uma fonte que não estava prevista. Então, muito importante, não só observar os gastos, mas também as receitas, os ingressos desses recursos, né? Podem ser ampliados os ingressos paralelamente, diminuindo as despesas. E quem perdeu o emprego diante dessa crise, que infelizmente o número já é considerável? Sim. Tem alguma orientação? Muito importante, nesse momento de falta de recurso, ter a consciência de os gastos necessários, os financeiros e os de lazer. Por exemplo, nesse momento em que sua fonte de renda está escassa ou zero, o que eu não posso deixar de pagar? Né? Se houver algum reserva ou algum recurso, que é os gastos para transporte, moradia, né? Enfim. E cortar algo supérfluo, algo que eu posso deixar para depois. Porque se não há uma fonte de renda, eu preciso reservar aquilo que eu tenho ou que eu possa ter, né, para o que é essencial. E o que eu posso deixar para depois, que seja viagens, seja idas ao cinema, compras ao shopping, enfim, né, eu posso deixar para mais tarde quando eu reaver a minha fonte de renda.
eu gosto também sempre de buscar uma orientação, por exemplo, uma pessoa que perdeu o emprego, né? Citar o exemplo de um técnico de informática. Às vezes ele fica buscando a mesma profissão, né? Um emprego semelhante ao que ele exercia. Será que nessa hora também não é necessário observar as demandas do mercado e buscar, de repente, uma nova capacitação para se adaptar a essa nova realidade? Correto, Coronel. Não só observar os seus dotes, mas também observar o que o mercado está pedindo, né? Muitas vezes a pessoa sai de casa, passa por vezes na frente de uma placa ou algo lá que precisa de alguém, e a pessoa acha ou entende que ela não tem habilidade ou não tem conhecimento para exercer tal função, né? Esse é o momento de se readaptar, se reorganizar, se refazer, buscar cursos. Nós temos cursos gratuitos, né? Enfim, e não só dentro da sua área, como a senhora diz, mas outras áreas que estejam precisando, né? A pessoa nesse momento ficar atenta, né? E eu sugiro a você que procurem cursos gratuitos que existem na sua região, que lhe serão bem-vindos nesse momento. Essa educação financeira também é algo extremamente complicado, né? Porque todo mundo acaba aprendendo na prática, né? Arruma o primeiro emprego, recebe seu salário e nós não temos na escola, né? É possível buscar essa capacitação? É possível, Coronel, em casa, né? Em casa, no seu dia a dia, né? Eu sugiro a você que oriente seus filhos o quanto antes, né? A partir da alfabetização já é possível, porque eles já têm noção de 1 a 10, já têm condição de administrar pequenos valores, né? E a sugestão que nós damos, Coronel, é sempre colocar na cabeça dos nossos filhos, das nossas crianças, eu não posso gastar tudo que eu recebo, né? Se a mesada, ou enfim, lá o valor periódico que você dá para os seus filhos, filho, não pode gastar tudo que você recebeu, né? Economizar um percentual, né? Que seja a 10ª parte ou 20%, enfim, né? Mas que ele tenha consciência de que aquele valor que ele está recebendo, ele não pode gastar totalmente. Eu vejo já nesse ponto um grande benefício no futuro, que a pessoa vai começar com essa educação financeira de que ele precisa ter reservas. Olha, eu lhe agradeço pela sua participação aqui no Segurança e Cidadania. Para nós isso é um tema extremamente importante, porque na realidade o que acaba gerando também violência né, trabalho e renda. Exato. É muito importante que as pessoas tenham trabalho e renda e com isso, com certeza, também diminui a criminalidade, né? Então, para nós sempre é muito importante estar passando essas orientações. O senhor teria mais alguma orientação que se considera fundamental ainda para passar? Sim, Coronel. Eu tenho algo que já foi colocado aqui, mas eu acho importante frisar. Não só observar os seus gastos, não só colocar no papel e listar as suas despesas mensais, o que é imprescindível, e acompanhá-las, mas também observar uma outra possibilidade de fonte de renda que eu posso ampliar na minha família, né? Seja um curso extra, seja alguma habilidade que eu já tenho, né, um artesanato, um hobby, ou própria pós-graduação ou graduação, enfim. Eu acho que não só as despesas que estão sendo mensais, tem que reduzir ou cortá-las, mas também observar uma possibilidade de aumento da fonte de renda. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Segurança e Cidadania. Eu que agradeço e ficamos à disposição.